Bem-vindo ao nosso canal, falando de Espiritismo e Espiritualidade. Meu nome é Ivanilson Robson e estou aqui para responder e tirar as suas dúvidas sobre mediunidade. Essa é uma série que nós estamos fazendo. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, dê um joinha, ative o sinalzinho, o sininho, para que o YouTube possa te avisar quando a gente postar novos vídeos para vocês. E sigam a série, porque no final dessa série você não vai ter mais dúvidas se você é médium ou não e em que grau está a sua mediunidade. Hoje o tema de hoje é: porque eu sou médium e os meus amigos não são médium? Já que falam-se que todo mundo é médium. É essa a grande questão. Médium, todo ser vivo é médium, porque ele tem a capacidade de captar a energia de um outro estado de dimensão, dos planos extrafísicos. Então, na mediunidade, existem pessoas em graus diferentes, em entendimentos diferentes. Então, quando eu falar de médium aqui para vocês hoje, para que tire a dúvida de vocês, médium é aquela pessoa que exerce a mediunidade com o controle da sua mediunidade, o seu controle mediúnico, aquela pessoa que tem a capacidade de mediunizar sem sofrimento, aquela pessoa que tem a capacidade de psicografar, de ajudar os espíritos a fazerem o seu trabalho através deles. Mas todos nós temos essa capacidade, só que uns já estão trabalhando a sua mediunidade e outros ainda não exercem a sua mediunidade, não estão num grau avançado. Porque precisamos de muitas, mas muitas encarnações para evoluir e conseguir tirar de dentro de nós o eu, o nosso ego, e trazer para fora a consciência do todo, da generosidade. Porque se eu não tirar o eu dentro de mim, eu não tenho condição de deixar uma outra consciência extrafísica, uma outra consciência se expressar através de mim, porque eu não há espaço para se expressar através de mim. Então a mediunidade é isso, um dos pontos da mediunidade. Outra questão: todos o ser humano é igual como espécie humana. Nascemos com 2 olhos, uma boca, 2 braços, 2 pernas e por aí acabou a semelhança. Todos nós parecemos fisicamente, mas não consciência, com a nossa essência, porque toda pessoa é um ser único, com a sua individualidade, com o seu jeito de ser, com a maneira de se comportar, com o seu jeito de agir. Nem todo mundo tem 1,74 m de altura, olhos verdes e cabelos loiros. Porque todos nós somos diferentes em algum sentido físico. É assim a mediunidade. Todos nós temos a mediunidade na essência, mas a exercemos de diferentes formas. Estamos prontos para exercer de diferentes formas. Uma boa comparação é aquelas pessoas que têm a capacidade de pintar, desenhar tão plenamente, tão lindo, e você não consegue nem fazer uma bola direito. Ou aqueles outros que conseguem compor músicas fantásticas, tocar instrumentos, tirarem do instrumento a sua mais bela som, e você não consegue nem tocar uma caixinha de fósforo. Seria tão simples. Outras pessoas conseguem aprender idiomas fáceis, você não consegue. Assim é a mediunidade. Você consegue ver espíritos e planos espirituais que outras pessoas não conseguem ver. E você não consegue nem falar sobre isso para não ser tratado como louco, como doido. Muitas vezes você está na roda de amigos de uma casa fechada, batendo papo na sala, e você vê uma pessoa passar na sua frente
no meio de todo mundo, e ninguém viu, só você. A sua mediunidade de evidência está ali. A sua mediunidade de ouvir está ali. Há médiuns que têm a capacidade de provocar fenômenos físicos, de mover objetos. São os médiuns de efeito físico. Como eu te falei no começo, são médiuns que já têm a capacidade de exercer a sua mediunidade. Uns têm como talento e apenas foram exercendo e sofrendo com isso. Se você conversar com as pessoas mais antigas que exercem a sua mediunidade há muito tempo, seja nas casas espíritas ou nos terreiros de candomblé ou nos centros ubandistas ou nos grupos hoje da carismáticas, que as pessoas que têm aqueles dons e não entendiam e sofriam com seus dons, ao decorrer do tempo e da vida, foram educando, foram se acostumando e foram se libertando do seu eu e deixando as consciências se expressarem através deles. A mediunidade nas igrejas mesmo é interessante, nas igrejas pentecostais. Você que deve frequentar uma igreja pentecostal deve ter visto isso. Aquele irmãozinho que sempre é aquela irmãzinha que cai quando o pastor manifesta os espíritos demoníacos. Aí você pergunta, mas por que o meu irmão já não cai tanto, nunca se libertou? Porque ele é um médio de captação. Ele tem a mediunidade de captar. Só que ele não sabe disso. Ele acha que é demônios ali. Muitas vezes é o espírito de um bêbado que ele capta, que foi lá buscar socorro. E muitos outros. O espírito se manifesta de várias maneiras, através da mediunidade do seu médium. Do médium que está permitindo que aquela consciência, que aquele espírito possa se expressar através dele. Nos centros espíritas, há médiuns que trabalham nas mediúnicas. Esses médiuns lá dentro fazem um trabalho fantástico. Estudaram para isso. Muitos deles hoje estudam. Nos centros espíritas hoje, os médiuns para trabalhar eles precisam de estudo, para entender e para poderem exercer a sua mediunidade com mais responsabilidade e com melhor eficácia. Tem o médium de captação, que é aquele médium que capta o espírito sofredor. E tem o médium doutrinador, ou o espírito da alma, o médium que conversa com os espíritos, que chega lá com aquele espírito violento, nervoso, sofrendo, precisando de se soltar, e ele conversa, acalma e permite que as equipes espirituais socorram aquele espírito. Porque muitas pessoas desencarnam e nem sabem que desencarnaram. Aí vem a nossa função, nós médios, ajudar esses espíritos. Quantas vezes já não aconteceu com você de estar com os seus amigos e um espírito aparecer, parente de um familiar daqueles lá, já morreu, te passa uma mensagem para você passar para a pessoa e você não consegue passar porque você tem medo que aquela pessoa não entenda. Ainda mais se ela for de uma religião que não aceita de maneira nenhuma a mediunidade. Porque toda religião, infelizmente, a mediunidade está presente. Mas muitas pessoas têm ela com outro nome. Muitas acham que é uma maldição. Mas a mediunidade é um presente de Deus. Porque Deus não nos dá maldição. Deus nos dá presente, coisas boas. E a mediunidade, quando ela é desenvolvida por um médium que treina, que estuda a sua mediunidade, ele nem sofre com a sua mediunidade, como também ele ajuda as pessoas. A mediunidade é um meio que Deus nos dá para ajudar os nossos irmãos que estão desencarnados, sofrendo e precisando de ajuda, e muitas vezes trazer a mensagem do irmão desencarnado para aquela família sofredora, até para você que se acalma muitas vezes quando recebe uma mensagem. Quantas pessoas não receberam mensagem de muitos médicos como Chico Xavier e aquelas mães que iam se encontrar com Chico para receber as cartas dos seus filhos? Quantas não voltaram dali felizes? É através da mediunidade que você pode ajudar muitas pessoas. Então a sua mediunidade não é uma maldição, é uma coisa boa. Aqui você vai aprender a controlar a sua mediunidade e se tornar um médium mesmo. Alguém que vai poder ajudar outras pessoas e se ajudar. Porque quando a gente ajuda alguém, a gente é que está nos ajudando. Nós somos os presenteados com o presente de ajudar alguém. Dar um prato de sopa a uma pessoa que mora na rua, para aquela pessoa é maravilhoso.
Mas para você que levou aquele prato de sopa é muito mais gratificante. Tenho certeza. Quem faz isso sabe o quanto é gratificante e cuidar das pessoas na rua. Então, meus irmãos, a mediunidade ela tem que ser estudada, ela tem que ser aprendida. O primeiro passo para você se tornar um bom médium é: tire o seu eu, aprenda a dividir com os outros. Tire aquele eu não posso, eu não devo fazer isso. Tire. Diga eu posso ajudar, eu quero ajudar, eu estou aqui disponível. Faça como Jesus fez. Eis-me aqui, meu Pai, estou aqui para cumprir a tua missão. É o que Jesus nos ensinou, é o que Ele fez. E a mediunidade nos ensina a perdoar. É perdoando que nós começamos a crescer. É perdoando que a gente começa a ter a nossa mediunidade aflorada de uma maneira boa, de uma maneira tranquila. É através da mediunidade que vamos conhecer o mundo espiritual. Eu estava conversando com um amigo meu e falei sobre a morte com ele, como na nossa última conversa aqui no nosso canal, falando sobre a morte, se ele estava preparado para a morte. A mediunidade nos dá essa convicção de nos preparar para a morte, entender que a morte não é nada mais do que a passagem do estado físico para o estado espiritual. É a sequência da vida, é a evolução. Quando a gente estiver pronto para entender isso, vamos ser muito mais felizes. Entender que é bom ser médium, é muito gratificante, mesmo com as sensações ruins que sentimos muitas vezes. Então, meus irmãos, busque um centro espírita, independentemente de sua religião, para que você possa fazer um curso mediúnico, onde você vai entender a sua mediunidade. E veja que o que Jesus nos ensina é amar ao seu próximo como a ti mesmo. Só assim eu posso dizer que ama a Deus. E amando os nossos irmãos que estão precisando conversar com a gente no plano espiritual, trazer as suas mensagens, socorrê-los, que a gente pode ajudar as pessoas e assim conhecer a Deus. Que Jesus possa abençoar a vida de todos vocês. E novamente reforço aquele convite: se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, dê um joinha, transmita essa mensagem para outros amigos seus, porque muitos dos seus amigos precisam saber sobre a mediunidade, precisam entender que o que eles têm não é nada demais, é apenas um dom de Deus, que todos têm, mas alguns não aproveitam. Até o próximo vídeo, onde iremos falar sobre até que ponto vamos poder desenvolver a nossa mediunidade. Até que ponto eu posso desenvolver a minha mediunidade. Muito obrigado a todos.